Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e a gente está aqui para mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Antes da gente começar, se você está assistindo o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você ainda não está inscrito, aperta agora esse botão vermelho aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. É muito importante também você não esquecer de apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Toda segunda e quinta a gente posta vídeos explicando temas que estão em alta aqui no nosso país. E se você quiser participar ainda mais das discussões, deixe aqui o seu comentário ou opinião, que a gente vai ter o maior prazer em tirar as suas dúvidas e continuar o debate. A ideia do canal é que esse processo seja interativo e que ideias para novos vídeos surjam exatamente dessa nossa troca por aqui. Ontem o presidente Jair Bolsonaro falou na coletiva de imprensa, abre aspas, eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Tá feito o desafio agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito, fecha aspas. O que será que o presidente quis falar com isso? Essa polêmica, na verdade, começou no início da semana passada, quando o Bolsonaro publicou na sua conta do Twitter que vai encaminhar uma proposta legislativa para alterar a forma de cobrança do ICMS que incide sobre os combustíveis. Segundo o presidente, abre aspas, os governadores cobram em média 30% de ICMS sobre o valor médio cobrado nas bombas dos postos e atualizam apenas de 15 em 15 dias, prejudicando o consumidor, fecha aspas. Essa fala do presidente retrata o que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. A culpa dos combustíveis altos não é do posto, é do imposto. Nesse sentido, parece que o presidente ouviu as nossas preces e foi direto questionar a maior incidência tributária nos nossos combustíveis, o ICMS cobrado pelos estados. Para a gente entender melhor, vale lembrar o racional matemático na formação do preço da gasolina, por exemplo. Basicamente, metade do que nós pagamos quando enchemos o tanque do nosso carro de gasolina são tributos federais e estaduais. Eu sei que isso pode parecer bizarro, mas é a mais pura verdade. Quase 50% de um litro de gasolina que você compra para encher o tanque do seu carro não é gasolina. E dentro de todos esses tributos cobrados, o de maior incidência é o ICMS cobrado pelos estados. Para a gente ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, o ICMS sobre a gasolina é o mais caro do Brasil. O carioca paga 34% de imposto que vai direto para os cofres do estado. Você aí do Rio de Janeiro que acompanha o canal, agora conseguiu entender por que a gasolina aqui é tão cara? E o pior, a gasolina do Rio de Janeiro é a mais cara do Brasil. Mas não só os cariocas sofrem com esse problema. A alíquota mais barata de ICMS sobre a gasolina é de 25%, cobrado por alguns estados, dentre eles o estado de São Paulo. Ou seja, na média, 30% do valor pago pela gasolina no Brasil é ICMS. É muito importante a gente falar novamente num conceito essencial para entender a formação dos preços dos combustíveis. No Brasil, o preço dos combustíveis é livre. Mas Pedro, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o preço dos combustíveis no Brasil não é tabelado ou determinado pelo governo ou por um único agente. Isso significa que na lógica da formação de preços de combustíveis ou de um litro de gasolina, funciona da mesma maneira que na formação do preço de um litro de cerveja. Se você quiser entender melhor o que eu estou falando, acesse o link aqui em cima do nosso vídeo quanto custa um litro de gasolina que você vai entender. Mas como já tem um tempo que a gente falou sobre isso, me conta aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre esse assunto, que eu vou gravar um outro vídeo explicando esse tema que afeta tanto a nossa vida. Mas, voltando à declaração do nosso presidente Bolsonaro, vocês podem me questionar. Pedro, tudo entendido. A culpa do preço alto não é do posto, mas do imposto. Quase 50% do preço da gasolina são tributos, dentre eles o que possui maior peso, o ICMS, cobrado pelos estados. Logo, a medida do presidente de zerar todos os tributos seria perfeito, e agora encher o tanque do carro custaria metade do preço. Vamos lá. Do ponto de vista teórico, encher o tanque do seu carro passaria a custar praticamente metade do preço sem os tributos. Mas sempre lembrando que o preço dos combustíveis são livres. Portanto, na prática, não existe essa matemática de se reduzir o preço pela metade. Acontece
que a implementação de uma medida como essa proposta pelo presidente não é tão simples quanto escrever qualquer coisa em 100 caracteres do Twitter. Apesar de parecer uma ideia genial na direção certa, isso traria inúmeras dificuldades de implementação. Dentre elas, a do governo federal abrir mão de quase 50 bilhões de reais por ano, que é o valor arrecadado em tributos federais na gasolina, no diesel e no etanol, fora o ICMS com os combustíveis que os estados arrecadam. Na minha opinião, os governos, Estados e União precisam acabar com essa lógica arrecadatória bizarra sobre produtos tão importantes para nós, parando de tributar de forma absurda a gasolina ou a energia elétrica. Assim, mesmo sendo um tanto quanto utópico, o desafio lançado pelo presidente de tributo zero sobre os combustíveis vai na direção certa, mostrando para a sociedade que a culpa dos combustíveis caros aqui no Brasil são dos tributos cobrados pelos governos estaduais e federal. Uma única coisa precisa ficar clara: o presidente Bolsonaro, ao diminuir os tributos dos combustíveis fósseis, está comprando mais uma briga com os ambientalistas, já que com a diminuição do preço desses combustíveis, naturalmente se estimula o consumo desses combustíveis. E você aí, prefere pagar combustíveis mais baratos ou proteger o meio ambiente? Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Valeu e até o próximo vídeo.